Mas só quem foi alcançado por esse carisma sabe o que ele significa. E eu já fui alcançada pela cola de Deus muitas vezes na minha vida. Então eu honro, agradeço e rezo para que a cola de Deus cresça, cresça e cresça e cresça. E quanto mais as pessoas falem, mais se multipliquem vocações nessa obra. Então, eu sempre vou ser advogada da cola de Deus, aquela, né? Sempre vou defender, vou falar muito bem, porque eu também sou daqui. E a gente conversava isso hoje, né, Everton? Aqui também é a nossa casa. E que bom estarmos aqui juntos, amém? Já deu para perceber que eu amo. Puxei muito o saco, né? Gastei 10 minutos aí da pregação só. Mas é porque isso é um verdadeiro amor. Então que bom que a gente permaneceu e que continuamos aqui cantando as mesmas coisas. E o tema que me deram para essa pregação foi um tema que não tem muito a ver comigo. E eu não sei por que me escolheram para esse tema, que é Pentecoste já. Eu não sei o que eu tenho a ver com Pentecoste, sabe? Avivamento, não sei. Inclusive essa palavra foi a primeira vez que eu vi, avivamento. Brincadeiras à parte, pediram para que eu falasse sobre a urgência e a necessidade de um verdadeiro Pentecostes e sobre os avivamentos, né, ao longo do tempo que aconteceram na história. Só que enquanto eu rezava, Deus ele me pedia outras coisas. E o Espírito o Espírito Santo é tão que o Benito ministrou tudo aquilo que eu vou pregar. E eu estava assim, para, senão vai contar minha pregação toda. Eu estava quase, para Benito. Então, o Espírito Santo é tão que ele fala a mesma coisa. E vocês vão entender o que tem a ver com a ministração dele, a minha pregação. Mas para dizer que eu não falei de avivamento, de um Pentecoste, de fogo, né? Quem gosta de fogo? Vai, faz um barulho aí, né? Quem gosta de fogo, né? Pronto, já falei. Mas para dizer que eu não falei disso, muitas vezes a gente fica, né? Um avivamento da história, né? Dos outros tempos, décadas, séculos. Mas eu estava pensando e é muito real. Se a gente parar para pensar, nós já estamos vivendo um avivamento. Com duas expressões no Brasil, que é o Frei Gilson e o Instituto Hesed. Eles fazem milhões de pessoas acordarem de madrugada para rezar um rosário. E eu lembro que quando começou tudo isso, né? Rosário da madrugada, e era todo mundo assistindo. E a primeira madrugada que eu participei, eu falei assim, eu vou assistir só para ver como é. E quando eu assisto lá, abro lá, Frei Gilson, aí é só o rosário. Eu falei, é o rosário. Eu falei, cara, mas por que essa galera toda tá assistindo? É só o rosário. Esse, entre aspas, né, só o rosário, tem levado muitas pessoas para confissão e para uma verdadeira conversão. E qual é o sinal de arrependimento? De avivamento? Arrependimento. Fala comigo, sinal de avivamento é arrependimento. Porque a gente acha que sinal de avivamento é só coisas externas. Mas o verdadeiro sinal de um avivamento é o arrependimento. Então, nós podemos destacar isso que está acontecendo no Brasil. Esse mover, né, de levantar pessoas para rezar o rosário e se arrepender. E ter uma conversão, uma nova vida. Então, quando eu estava pensando sobre isso também, eu lembrei muito, né, do Frei Gilson, do Instituto Hesed e de tudo aquilo que eles têm feito pelo Brasil nos últimos 2, 3 anos aí, sem parar. Então, acho que a gente poderia, se for para falar de avivamento, falar deles. E eu queria que vocês aplaudissem o que eles estão fazendo. Pode aplaudir com mais força.
Vai, faz barulho aí. Faz barulho. Então isso é avivamento. O que está acontecendo no Brasil, milhões de pessoas acordando de madrugada para rezar, isso é avivamento. Não estamos distantes do avivamento. Existe uma onda de conversão ao catolicismo na Europa, nos Estados Unidos, que há décadas não acontecia. E o que as pessoas querem buscar na Igreja Católica? Por que as pessoas estão voltando para o catolicismo? O que tem atraído as pessoas, né? Não, eu quero ser católico. É a simplicidade. E ao mesmo tempo a profundidade do que é a fé católica. Cara, a Colo de Deus tem essa regra de vida, e muitos cumprem dentro das suas possibilidades, que é para ir para a missa todo dia. Quem vai para a missa todo dia? Levanta a mão. Vai, orgulho, alto. O padre, você não vale, padre, né? Vai para a missa todo dia, né? Poxa, né? Então, a missa, por exemplo. Pô, o que é a missa? Eu fui para o Japão em missão. Cheguei lá, eu falei, eu quero ir para uma missa. Entrei na missa. Não entendi nada. Mas quando chegou na hora que o padre levantou a Eucaristia, eu disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu ajoelhada lá e eu só chorava, porque eu não estava entendendo uma palavra, mas eu sabia exatamente que Cristo estava se entregando de novo por mim naquele momento. E se você parar para pensar, banda Colo de Deus, quantas vezes vocês estão cansados e no domingo a Tancinha, a Ju manda horário da missa? Sim ou não? E depois de uma bateria de show, de missão, vocês vão para onde? Para a missa. E lá não tem cadeira VIP, lá não tem palco, luz, lá vocês só são mais um católico. Mas eu tenho certeza que são essas Eucaristias que têm sustentado vocês até aqui. Então, queridos, eu poderia começar falando de uma coisa muito mirabolante, mas eu estou falando que o verdadeiro avivamento está dentro da Santa Missa. Voltem a amar a Santa Missa. E aí alguns, às vezes irmãos protestantes que não compreendem, eles falam, não, mas é só repetição. Solene repetição, abençoada repetição. Porque se a gente for parar para pensar, a vida é feita de repetições. Todo dia você volta para casa, ama o mesmo marido, a mesma esposa e os mesmos filhos. Todo dia você volta para esse galpão e tem que lidar com os mesmos irmãos de comunidade. Todo final de semana você entra dentro do mesmo avião para fazer o mesmo show. A vida é feita de repetições, porque é a repetição que aprofunda o amor. Quando a gente está se relacionando com alguém, como é que esse relacionamento dura? Tem que estar toda hora lá. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Os homens, quem é casado aqui? Homens que são casados, dá um aleluia, um glória a Deus. Vou passar uma atividade para você. Pega uma foto da tua esposa entrando na igreja no dia do teu casamento, imprime ela e todo dia você vai trabalhar, você vai rezar olhando essa foto. E você vai lembrar, é por isso que eu vivo. Porque um dia essa mulher entrou na igreja e casou comigo. Olha que sorte a minha, cara. Os homens confirmam aqui essa moção? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Então, o avivamento nada mais é do que a gente repetir a perseverança. Fazem 10 anos que eu conheço a Colo de Deus, que a Colo de Deus me conhece. E fazem 10 anos que a gente faz a mesma coisa, eu prego a mesma coisa, vocês cantam a mesma coisa e a gente brinca com as mesmas coisas. E é isso que faz a gente permanecer, é a repetição. E talvez você veio para esse galpão hoje e você tá, ai, como eu queria uma coisa nova. Coloca o dedo na tomada, irmão. Porque você vem aqui só para reclamar que não cantou a música que você gostou, que o Benito e a Valéria não ministrou do jeito que eu queria. Ai, como eles estão sem unção. Talvez quem está sem unção é você, que quer adoração para você, não para Deus. Porque você está acostumado a vir para cá e achar que isso aqui é um teatro. E você está aqui para aplaudir e dar nota para a minha pregação. Eu te repreendo, em nome de Jesus. Vem dar nota para a minha pregação. Se quiser ir embora, vai agora. Eu não estou aqui para ministrar, para você aprovar. Eu estou aqui para pregar o evangelho e você ser tocado por isso. Então, quando você não estiver sentindo nada, ai, estou sentindo que a adoração não foi para mim hoje. Então lembra que é para Deus, está tudo bem. Fecha o teu olho, balança o corpo do mesmo jeito. Você já sabe o passo? Aí, Tainá, vai ficar no automático. Irmão, não é automático se tem amor. Às vezes eu não estou sentindo nada, mas eu estou aqui. Jesus, eu te amo, eu já aprendi como é, eu estou aqui. Como é o negócio que vocês estavam ministrando? Descansar, descansar, descansar. Eu estou aqui, é isso aí, descansar. Vocês estão compreendendo? É repetir. E vai ter dia que vai ter lágrima no olho, vai ter dia que não vai ter. Mas é repetir. E isso a Colo de Deus, nisso a Colo de Deus é muito boa. Se tem uma coisa que vocês são bons, são em repetição. Vocês não desistem até que toda a alma seja tocada por aquilo que Deus entregou a esse carisma. Se tem uma coisa que a Colo de Deus é boa, é em repetir. Faz de novo. O povo vai lá, mete o pau em vocês. De novo. Ou vai lá, hater, num talo. E vocês, a gente aqui com a nova ideia. A galera massacra, achando que a Colo de Deus vai ficar tipo, não, agora eles vão parar. Aí surge uma coisa que você pensa, não, de onde eles tiraram isso, cara? A repetição. Repete. Amém? Eu tenho quantos minutos? 40 horas. Um plantão. 20, tá. Vocês entenderam o que é avivamento? É repetição, é vida com Deus, é vida diária, é eucarística. É o rosário. Não tem outro caminho. Às vezes a gente quer inventar moda. E às vezes essa necessidade, né, de uma palavra nova. Nossa, qual é a palavra nova que a Tainá vai trazer? Nenhuma, gente. Eu vou trazer o evangelho, a doutrina da igreja. Porque às vezes o excesso, anota isso aí, isso é frase boa. Veio aqui agora. Às vezes o excesso de novidade nos leva para a heresia. Amém? Então cuidado para não ficar, eu quero algo novo, A novidade do evangelho e a doutrina da igreja é suficiente. Agora vamos lá. Para minha pregação, isso foi para não dizer que eu não falei de avivamento. Eu gostaria de pedir para você abrir a Bíblia em 2 Coríntios 7. Abra aí, você que está em casa, compartilha essa live com alguém para rezar com a gente. Ainda vamos rezar depois da pregação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, amém? Diz assim: tenho grande confiança em vós. Grande é o motivo de me gloriar de vós. Estou cheio de consolação,
transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. De fato, a nossa chegada em Macedônia, ou poderia ser na colo de Deus, nenhum repouso teve o nosso corpo. Realmente, desde que eu cheguei aqui, não repousei meu corpo ainda. Trabalho, prega, reza, óleo, unção. Eram aflições de todos os lados, combates por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os humildes, confortou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também com a consolação que ele recebeu de vós. Ele nos contou o vosso ardor, as vossas lágrimas, a vossa solicitude por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Palavra do Senhor. Vamos ler mais um versículo 9. Pula o 8 e vamos ler o 9. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque essa tristeza vos levou à penitência. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. Versículo 10. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar, de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Quem está fazendo a novena de Pentecostes? Quem está? Quem é católico aí de verdade? O terceiro dia da novena de Pentecostes diz assim, vai acompanhando que é muita informação. Depois do pecado original, a miserável descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. Dá glória a Deus, aleluia aí, vai. Eu vou repetir para vocês glorificar melhor. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque Ele nos consola que a igreja o chama de Consolador Perfeito. E possui para Ele os mais doces nomes, como Pai dos pobres, repouso no cansaço, doce refrigério, alívio no pranto. Se bem que Ele não nos tira das mãos aquele cálice de amargura que devemos beber, à semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe, olha que coisa mais linda. O Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça, nas desgraças, um doce e tranquilo impulso para nos conformarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio de sua luz, que nos faz entender que por detrás daquele mal existe um bem. E uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo perfeito Consolador que ela se entrega. Diga amém. Para o seu irmão que tem TDAH, diga para ele, olha, ela estava falando. Fala, vai, olha, ela estava falando que o Espírito Santo é consolador. Paulo diz aqui, olha, transbordo de gozo, estou cheio de consolação em todas as nossas tribulações. Na novena de Pentecostes a igreja diz, Natan, o Espírito é consolador. E se você for pegar os últimos capítulos do Evangelho, de qualquer um dos 4 evangelhos, quando Jesus está se aproximando da sua morte, todas as suas pregações são para explicar para os discípulos e para os seus apóstolos que viria o Consolador, que viria o Espírito Santo. Fala comigo, que viria o Espírito Santo. E por que Jesus estava tão preocupado em explicar para eles que eles não ficariam sozinhos? E por que essa noite o Espírito Santo me incomodou para lembrá-los que vocês não estão sozinhos?
Porque muitas vezes a gente esquece que Ele é consolador. O Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é avivamento, o Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é unção. Mas o Espírito Santo é consolo. E muitas vezes a gente associa a alegria, que não é uma virtude, é um dom, às circunstâncias. Eu me alegro se eu arrumar um namorado, né? Porque tá difícil hoje em dia, né? Eu me alegro se eu comprar um carro. Eu me alegro se do meu lado não sentar ninguém no avião. Quem é missionário sabe, né? Eu me alegro. E aí você começa a condicionar a sua alegria. Por isso que hoje em dia tem sido o tempo que a gente tem mais missionário mal-humorado. Vocês vivem de mau humor porque vocês condicionaram o que não era para condicionar. Alegria não se condiciona. Alegria é um dom que recebe quem transcende. Não importa o que eu passo, eu me alegro porque eu tenho um Espírito que me consola. E quando eu vivo essa transcendência, né? E as minhas amigas às vezes até brincam, né? Não, Tainá, isso é muito santidade. Isso é muito santidade. Mas não é. Isso é só o que o Espírito Santo deseja. Nos consolar e que a gente receba esse consolo. Paulo, nos piores momentos, ele está dizendo: olha, eu estou sofrendo de todos os lados, mas em todas as minhas tribulações eu recebo um grande gozo, eu recebo um grande consolo. E meu irmão, eu não sei você, mas olha, acontece coisas muito particulares comigo. Todas as vezes que eu estou muito triste, alguém me chama para comer um sushi, e eu sei que Deus existe por isso. Aplaude, vai, pode aplaudir. Cara, quantas vezes eu estava triste, alguém me liga e fala: Tainá, quer tomar um açaí? Eu falo: o Espírito Santo é consolador. Sabe, o Espírito consola. E é por isso que nós permanecemos. Tainá, e quem desistiu? Quem desistiu é porque parou de ter relação com o Espírito Santo Consolador. E aí paralisa na dor, paralisa no pecado, paralisa, né, nos problemas. Mas só estamos aqui há tantos anos, a cola de Deus só está aqui há tantos anos. Eu não falo de lugar físico, mas enquanto carisma, porque tem a presença de um Espírito que consola. Porque, irmão, eu vou te falar o seguinte: o tanto que essa comunidade já sofreu, se não tivesse um Espírito Consolador, pronto, você já estava tudo morto. Se não tiver um Espírito que nos consola, se a gente não tiver essa certeza de vivermos, e quem não é da cola de Deus também pode ser alcançado por essa palavra. Se você não tiver um Espírito Santo que consola, você sempre vai viver imaturidade espiritual. Porque você sempre vive reclamando. Tem gente que sempre vive, sabe? Ai, mas por quê? Eu só vivo na luta. Irmão, eu aprendi a confundir o inimigo. Quando alguém me pergunta como eu estou, eu falo: na melhor fase da minha vida. Às vezes eu estou com o meu aluguel para pagar no outro dia, eu não tenho dinheiro ainda. Às vezes está tudo... Aí eu respondo: estou na melhor fase da minha vida. Aí a pessoa: eu falo: Pra quê, Tainá? Pra confundir o inimigo. Porque às vezes vocês têm sangrado em tanque de tubarão. Cuidado. Por isso que você nunca vai me ver cabisbaixa. Se você me ver, é sono. Só tô com sono. Mas agora eu tenho feito o exercício de andar assim. Tainá, você tá fingindo? Não. Eu tô com o Espírito Consolador. Vai, treina. Treina. Gente, se você tiver um sorriso feio, não tem nada não. Vai. Sorria, vai. Entrega mais cena, vai. Pro corte, vai. Entrega mais cena.
Amém? Sabe, todo mundo estava, Tainá, nessa noite, o que a gente vai esperar da tua pregação? Repouso, revelação. E eu só estava com um compromisso com Deus. Eu não quero bater neles, eu quero levar a palavra de consolo para ele. Eu não quero nem que vocês repousem, eu sei lá. Eu quero que vocês saiam daqui felizes. Porque vocês encontraram o maior tesouro da vida de vocês, que é Jesus. E quando a gente é convicto disso, o dia mau vem, a chuva vem, a tempestade vem, a gente é sucumbido, a crise de asma do filho vem, Bia, mas a gente entendeu. Eu encontrei algo maior. Mas eu estou passando pelo luto. Eu perdi o que eu tinha de valor. Mas eu tenho algo maior. Ano passado um amigo meu enterrou uma filha de 8 anos de idade. Pensa aí, quem tem filho na colo de Deus. Você já imaginou enterrar o seu filho? Que é o seu bem mais precioso. Vivi, Benito, que é a Verônica, né? Aquela coisa linda, todo mundo é fã. Próximo ano, pode colocar ela para pregar aqui, tá? Que ela falou que quem não reza morre. Vira bicho, pior ainda. Quem não reza vira bicho. Eu falei, misericórdia. Mas é verdade, quem não reza vira bicho, vira animal, controlado pelos prazeres. Assinado Verônica. Você imaginou? E eu encontrei depois esse meu amigo, depois, né, do luto, tudo. E eu perguntei pra ele, cara, como é que você ainda está cumprindo sua agenda de pregações, palestras? E ele sorrindo e chorando, a lágrima caindo e ele rindo. Ele falou, Tainá, a minha filha está no céu e eu tenho mais um motivo para lutar pelo céu. E eu disse, transcendeu, venerável, né? Esse já é venerável, servo de Deus. Como é bom encontrar pessoas santas. Como é bom conviver com gente santa. Como é bom conviver com gente santinha, sabe? Eu quero ser assim. Que você fica até com medo de falar uma piada errada. Que ela é tão santinha que ela fica como? Deseje a graça dessa transcendência hoje, para que você não viva escravo das coisas dessa terra. E se me tirarem os filhos, se me tirarem o que for de mais valioso para mim, eu me alegro. Porque Cristo me achou digna de sofrer por Ele. Então, meus queridos irmãos e irmãs, amigos, se alegrem em Cristo. Deus cuida muito bem da gente. Cara, é muito bom ver vocês casando. Tem aquela música bem legal da Cristo Alegria, né? Verei meus filhos crescendo, casando. Uns casando não, mas outros casando. Uns vai ficar aí mesmo, né? Entrega para Cristo. Gente, essa noite pode ser a noite do milagre. Oh, glória. Como é bom. Cara, olha pra você construiu uma família. Os celibatários, né? Vamos saudar os celibatários, né, Felipe? Né? Também quem quiser entrar pro celibato. Mas né, tem gente que vai entrar pro celibato porque, né? Não é esse o motivo de entrar pro celibato, tá? Não arrumou ninguém, então, né? Vocês estão entendendo? Olha para as nossas vidas. Olha o que Deus fez com a gente. Desde que você entrou na cola de Deus, vai. Puxa aí um HD. O que Deus fez com a tua vida? Cara, o que Deus fez com a gente? Pô, a gente podia fazer uma vigília da alegria hoje, só agradecendo por tudo que Deus fez. E ainda vai ter uns amargurados que tá aí. Eu não tenho nada para agradecer, não. Por isso que você não tem, porque você é um amargurado, ingrato. Gente, olha o que Deus fez. E é essa palavra que eu quero que
fique no teu coração como flecha nessa noite. Em Cristo, eu sou mais que vencedor. Independente se o milagre chegar ou não. Como você rezou tanto pela sua mãe, né, Pri? Às vezes o milagre que a gente quer não vai chegar. Às vezes não foi do jeito que a gente sonhou. Mas eu vou falar de um jeito bem nordestino, sabe? Se tu pensar direitinho, tudo que aconteceu foi melhor. Foi melhor do jeito que foi. Está sendo melhor do jeito que é. Porque às vezes a gente tem que pegar as nossas idealizações e jogar no lixo. E cantar igual a Valéria. Eu confiei e até hoje eu não me arrependi. Vocês compreenderam? Compreenderam a pregação? Então quando vocês saírem daqui, alguém perguntar como foi a pregação, não fica, foi boa. Fala o que eu falei, tá? Leva essa alegria para as pessoas. Leva esse espírito consolador.